Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso Pode Ressignificar, um canal onde nós vamos tratar a sua saúde mental, emocional e o seu bem-estar. Eu me chamo Catiúce Dias, sou terapeuta alternativa e vou apresentar as meninas. Eu chamo Gisele, sou terapeuta holística e professora. Eu sou a Gi, sou micropigmentadora, esteticista facial e aprendiz com as meninas de terapias alternativas. Então sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui fazendo todos os nossos vídeos a uma sequência. Se você chegou nesse vídeo e ainda não nos acompanha, já vou pedir para você assine, nos auxilia e nos ajude a crescer nesse canal, porque são mensagens muito importantes que nós estamos levando. Não só para o nosso crescimento, mas também expandindo isso de uma forma bem clara, bem leve, tratando assuntos muito importantes, como o de hoje. Somatização. Você já ouviu falar nisso? A somatização é aquilo que nós não conseguimos mensurar e nem trazer totalmente no nosso corpo, mas que traz alguns sintomas. E isso faz o desencadear de algumas coisas, as doenças psicossomáticas. A somatização, ela não tem uma doença física detectada, né? E aí você tem, às vezes, por exemplo, uma crise de ansiedade é uma somatização, seus medos, suas ansiedades, aí você pode chegar até aí pro hospital com taquicardia, mas não há uma anomalia cardíaca para que aquela taquicardia seja detectada no eletro. Aparente, exato. A pessoa não tem doença cardíaca, mas teve ali o coração acelerado por conta de uma ansiedade. Então, a soma de todas aquelas preocupações, aqueles pensamentos, gerou a ansiedade que disparou o coração da pessoa. Já a doença psicossomática é algo que nasce na mente e se espalha pelo corpo. Psique, o psico vem da psique, que é a nossa mente. Soma é o nosso corpo, é todo o organismo, todo o conjunto que forma o nosso corpo. Então, a nossa mente gera uma doença refletida no nosso corpo físico. Só que isso é uma coisa muito difícil de ser detectado em médicos convencionais. Hoje em dia existe aí a medicina integrativa, que já cuida de mente, corpo e espírito, né? E a detecção dessa doença, ela é feita por eliminação. Porque, como eu já disse antes, a ciência médica, a ciência biológica, ela trabalha por padrões. Então, para uma determinada doença, quais são os sintomas padrões? Então, se você tem 1, 2 ou 3 ou até mais sintomas, aí a medicina fala, você tem X doença. Entendi. Se você tem 5 ou todos os sintomas padronizados para a doença Y, você tem a doença Y. Entende? Então, tudo na ciência médica, ela é definida por padrões. Então, como as doenças psicossomáticas, elas geralmente não seguem o padrão, elas são mais difíceis de ser detectadas. Uma pessoa pode desenvolver, por exemplo, diabetes por conta de uma somatização cultivada ali durante muito tempo, que acaba se instalando frequentemente. O baço passa a não filtrar mais aquele sangue, não armazena mais aquelas células mortas, que é essa a função do baço. Ele, como está muito próximo do pâncreas, ele interfere na produção de insulina e o corpo começa a ficar debilitado da glicose. Debilitado da glicose, não. Ele fica com excesso de glicose. Insulina, né? Resistência à insulina. Exatamente, resistente à insulina. E aí, o que acontece? A glicose vai se instalando na corrente sanguínea, aquele excesso de açúcar vai ficando. A insulina produzida pelo pâncreas não consegue
filtrar. Ele não fez isso, não. O quê? Então é isso. Então aí o pâncreas não consegue diluir todo esse açúcar no sangue, e isso também é um padrão em todos os pacientes diabéticos. Então já se detecta o diabetes, mas ela pode ter uma razão emocional. Diabetes geralmente tem, todas as doenças, para mim, elas têm um fundo emocional. São todas as doenças, e tem algum padrão, por exemplo, as pessoas que somatizam, elas têm um padrão genético? Sim, tem todo esse contexto também, né? De hereditariedade e tudo mais. Mas as doenças psicossomáticas, elas começam a ter o seu nascimento num problema emocional que pode estar dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, que a pessoa desenvolve um nível de estresse por conta da pressão que vive no trabalho. Isso é uma coisa que acontece muito, essas questões profissionais. Ou, às vezes, uma insatisfação profissional. Tanta gente querendo fazer transição de carreira, né? Porque não está satisfeito com a carreira atual e tem muito medo de fazer essa transição e mantém e cultiva aquela insatisfação. Isso traz uma doença psicossomática, né? Traumas e eventos marcantes. Exato. É uma situação traumática, Conflito familiar. Um conflito familiar, um assalto, uma batida, um acidente de carro ou de ônibus, uma situação traumática traz também essas doenças. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu trato muito isso de forma bem constante e muitas das vezes nós não observamos. É bom que fique até um esclarecimento. Dentro desse conflito familiar, nós temos uma observação. Como adultos que tiveram traumas no decorrer da nossa infância, nós apenas reproduzimos, né, seria melhor falar, aquilo que a gente aprende no decurso da nossa infância. Só que, enquanto criança, a gente percebe um mundo diferente, certo? Então, se eu presencio muitos conflitos familiares, que seja entre o papai e a mamãe, o avião passando, um caminhão subindo. Falando dentro desses conflitos familiares, nós temos assim a percepção então da criança ali. E que pode ser esses conflitos entre o papai e a mamãe, ou pode ser um conflito entre a vovó e a mamãe. E a percepção do tamanho daquela memória que está sendo criada ali naquele momento é traumatizante demais. Por quê? Eu consigo hoje pegar alguns adultos que vão tratando alguns sintomas que trazem muito nisso. Na hora que eu levo até a infância, aí a pessoa para e fala, caramba, nunca foi sobre mim. Nunca me viram. Por mais que a fala da minha mamãe seja, eu passo por tudo isso porque eu quero que você viva algo melhor, ou projeta, sabe? Então a mamãe acaba escondendo aquele sentimento, aquela frustração, passando por determinadas situações para que possa associar ao filho, falar, não, eu estou passando isso porque sozinho nós dois não vamos dar conta, ou gerar alguma coisa assim, acaba criando uma memória que no futuro vai trazer muito essa psicossomática, né, Gi? Com toda certeza. Até porque a gente não sabe qual é a interpretação que um filho vai dar, porque isso é muito pessoal, muito subjetivo. A gente não sabe a interpretação que um filho vai dar daquela ação da mãe. É assim, a gente considera que ele vai sempre repetir o padrão, mas ele vai repetir o padrão dentro da realidade dele, que não era a realidade que ele viveu na infância, né? O tempo muda, as coisas mudam, a geração é outra. Então, ele vai repetir o mesmo padrão, só que de uma maneira, num caminho diferente. E eu tenho uma curiosidade.
cada doença afeta um órgão ou algum lugar do corpo de acordo com o trauma ou não tem específico? Um trauma pode gerar vários problemas no corpo ou cada coisa tem a sua localização, né? De acordo com a medicina tradicional chinesa, por exemplo, o campo das emoções, ele está dividido ali entre alguns órgãos específicos, por exemplo. A tristeza retém a energia no pulmão. Ela segura aquela energia no pulmão. Então, quando a gente tá muito triste, a dificuldade de respirar ela é maior, realmente. Então, as pessoas que tiveram muita tristeza na infância e não conseguiam expressar na vida adulta ou até na infância mesmo, pode A bronquite, por exemplo, há muitos anos atrás, quando a terapia holística era algo assim, muito pouco falado, né? Eu era uma criança, mas isso me marcou bastante numa reunião que eu fui acompanhar com os meus pais, porque em muitos momentos eu achava a vida de adulto muito mais interessante do que a vida de criança, então eu gostava de participar de coisas de adulto. E aí, como ela estava falando algo que me interessou, ela falou exatamente isso. A bronquite, ela muitas vezes ela é desenvolvida no parto. Então, uma criança que não tem, não é dada a esse bebê recém-nascido o aconchego da mãe naquele momento, a sensação de abandono é tão gigante que já fica um registro marcante e uma dor que vai precisar ser ressignificada ao longo da vida. Eu ia fazer essa pergunta, porque, né, como são traumas, porque os bebês desenvolvem, né, essas questões que acabam acontecendo, às vezes até dentro da mãe, a criança pode absorver esse tipo de sentimento e gerar, né, essas doenças que a gente fica assim, é um bebê, como que ele vai ter esse tipo de conhecimento, né, a tristeza ou a raiva? Então, isso pode ser gerado dentro do ventre materno. Eles experimentam isso dentro da mãe, né? A gente já tocou nesses assuntos, mas não chegamos a falar de somatização, né? Porque a gente o que a gente sente durante a gravidez, eles sentem também. Que emoção é essa que tá vindo pra mim? Ele não vai saber nomear, mas ele vai sentir do mesmo jeito. Lembrando que as emoções geram hormônios que vão passar pela corrente sanguínea, né? Sempre. Então, no ato do nascimento, aquele lugar quentinho, aconchegante, onde o barulho era um barulho mais, como é que eu vou dizer? Todos os sons eram mais abafados, né? Por conta do líquido amniótico, de estar dentro da barriga e tudo mais. E de repente aquilo fica puramente estéril. Imagina uma criança recém-chegada nesse mundo tendo que ouvir tudo isso e ter que sentir que aquele espaço aconchegante é lúgubre, né? Porque o lugar ele é escurecido, né? É escurinho. Então, a fotossensibilidade que ele precisava usar ali, naquele hospital cheio de luzes e aparelhos, metal batendo, vozes, bip, tudo aquilo no ouvido. Gente falando, gente dando orientação, a mãe ali, o pai ali, às vezes extravasando uma emoção, rindo, chorando, e ele sem saber exatamente aquilo, ele abre os braços e ele não vê o limite que estava protegendo. Essa sensação de abandono, ela é dolorosa. E aí a criança não vê o aconchego da mãe, não sente o cheiro da mãe que ele conhece por dentro. Ele não tem ele não consegue ser envolvido, tem uma sensação de abandono, pode desenvolver a bronquite. Vocês já ouviram falar que, por exemplo, essa criança tem que chorar para poder saber se o pulmão está funcionando? Sim. Isso também é justamente a questão do ar, quando a gente chora,
o ar, a gente tem que buscar o ar em algum lugar. Então, o pulmão, ele retém essa energia da tristeza. Por isso, a gente tem que cuidar, sim, dos pulmões, muitas vezes. Bronquite, pneumonia, a gripe, a própria gripe. Sabe? A pessoa, quando gripa muito, ela tá triste porque ela não consegue concluir coisas. Outro fato que eu lembrei na hora que você trouxe esse processo da bronquite, foi uma pessoa que, na semana que ela toma a decisão, ela e o companheiro tomam a decisão de separar, e os dois tiveram a crise de bronquite. Porque quando você escolhe estar do lado de uma pessoa, houve uma sintonia inicial. É claro que se a gente não escolhe olhar os nossos traumas, ressignificar os nossos traumas, entender os nossos traumas, nós vamos sangrar em outras pessoas. Então, o mundo, ele te cobra muito a parte material. É aquela historinha que a gente sempre, desde 2016, que a gente vem ouvindo muito, né? Você precisa, não é deixar de ter, mas você precisa aprender a ser e não deixar que as coisas te possuam. Então, a gente entra numa rotina de querer adquirir as coisas. Mulher, você tá me perturbando, o cara tá te perturbando, mas tá bom, a gente tá adquirindo as coisas junto, vão adquirindo. E não olham para si e não olham também para o outro. E aí, eles tomaram essa decisão. E foi incrível, gente, como é que os dois tiveram os mesmos sintomas. Somatizaram o processo da separação, porque não era isso de verdade que queriam, entende? Não era isso que eles esperavam, o plano, mesmo que não houvesse plano, porque dentro do processo eu perguntei como que foi, e as pessoas, a maioria não sabe. Não sei, só foi. Não teve um planejamento, né? E aí quando isso vai machucando demais e o excesso desse machucar demais começa a te prejudicar e prejudicar os filhos, aí tomam uma decisão, acho que vai ser melhor para cada um. E por mais que não seja, outra coisa que a gente precisa trabalhar também, que é o processo do ego, né? Porque um toma a decisão de querer, vamos separar, tá o outro sem reação, por ego, fala, tá bom, eu aceito. Isso somatiza demais. Orgulho, né? Também, questão do orgulho, de não aceitar ser rejeitado e falar, não, então, se você quer isso, eu aceito, mas por dentro a pessoa tá implodindo e não aceitando a rejeição. Isso é né? a somatização. Exatamente. A gente estava conversando sobre isso, né, das pessoas que ficam muito caladinhas, que não conseguem verbalizar, que demonstram um certo controle emocional naquele momento, mas que guarda muito, né? Exatamente. E isso é uma somatização. Não é. Enganadas estão as pessoas que acham que a pessoa que não reage, ela tem um controle emocional. Não pensa assim. Para ter controle emocional tem que ser muitos anos de terapia, muitos anos de meditação, e ainda assim não tem totalmente esse domínio do controle emocional, porque as emoções, elas existem para elas serem externadas e não para ficarem guardadas. A gente não tem a tristeza. A tristeza, lembra que eu falei dos 4 sentimentos que são natos? Tristeza, medo, alegria e a raiva. Vamos lembrar do divertidamente aí. Exatamente. Mas exatamente esses sentimentos, eles existem para serem externados. Para a gente poder, a partir dele, fazer uma modificação. É o organismo falando, é a mente falando, olha mente, vamos mudar o curso das coisas. Está na hora de fazer uma modificação. A raiva, por exemplo, ela existe para a gente agir, não para a gente reagir. Existe uma grande diferença. A raiva, ela tá feita, ela tá ali instalada para tomarmos uma atitude. Esse assunto, ele abrange tanta coisa que a gente vai pensando, né? Aí vem na minha cabeça a pessoa que é passiva-agressiva, que ela age de forma diferente, e o agressivo, ele reage àquilo que a passiva-agressiva faz com ela. Tem diferenças desse tipo de situação, o que vai gerar em cada um. Por exemplo, o passivo-agressivo, ele é uma pessoa que parece que está no controle da situação, né? Parece calma, mas no fundo ele tá agindo com um sentimento
que vai ferir a outra pessoa, que é o agressivo que vai reagir. Isso tem a ver também com somatização, esse tipo de comportamento? Tem a ver, inclusive, com as dores que essa pessoa viveu. Porque isso é uma definição de caráter. É uma definição de comportamento. E o comportamento é definido também pelas dores e pelas nossas interpretações de infância. Lembro da historinha que eu contei aqui no começo, de como que era a percepção da criança vendo um adulto discutir? Sim. Ali. E como que gera? Porque isso cai dentro de crença limitante também, né? Sim. Então eu já estou entrando em outra Na verdade, vertente, né? não, é tudo conectado. tudo tá relacionado com a mente. Então, assim, o nosso tema, na verdade, é a mente. E o que temos de informação e de estudos é muito pouco ainda. Porque essa parte do nosso corpo, ela é tão misteriosa quanto o universo. Ontem eu falei isso, sobre... tem um filósofo que fala muito sobre isso, né? Entre o céu e a terra. Há tantos mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, Shakespeare. Então, a gente realmente não tem menção do tanto, a gente não consegue mensurar a grandiosidade da nossa mente. Entendi. É muito vasto. Vamos voltar para a raiva, porque tem gente que precisa entender esse processo da raiva. Vamos. Que é só prejudicial a nós Porque mesmos. a gente vai devagando, né? Vai entrando de um assunto no outro e acaba se perdendo, né? Essa ideia vamos voltar. A nossa ideia do nosso podcast, ele é diferente. Me veio até algumas coisas assim, convidar uma doula, sabe? Fazer alguns convites aí para mais meninas que atuam nessa área. Porque eu acredito, né, Gi, que é melhor a gente trabalhar nessa expansão e mostrar que nós estamos aqui. E quanto mais pessoas com mente aberta, consciente daquilo, tudo que está acontecendo, eu acho que a gente vai se tornando esses instrumentos nos lugares, Sim, né? A com ideia toda certeza. Mas vamos entender um pouquinho da raiva e como que ela afeta o nosso fígado, né? Essa energia está instalada no fígado. Se a gente for olhar os nossos chakras, as cores mais quentes, elas estão do cardíaco para baixo, certo? Então, o nosso básico, ele é representado pela cor vermelha, o genésico, o sexual, pela cor laranja, e o plexo solar pela amarela. O que é que está localizado nessa região do plexo solar? Fígado, estômago, pâncreas, intestino baço, delgado. intestino grosso e delgado. Então, essa é a região mais quente do nosso corpo. Sendo mais quente, onde é que vão se instalar as energias de movimento? Porque tudo que tem movimento precisa esquentar. Concorda? Sim. Então, aonde é que vai se exigir essa região de mais movimento? Na região mais quente. Então, o fígado guarda a energia da raiva. Por quê? Ele filtra o sangue. E o sangue vem de onde? E passa por onde? Então, ele transita pelo coração, ele irriga o cérebro e ele volta e vai passar por onde? Por fígado, para ele filtrar. Passou pelas duas regiões que são catalisadoras de emoções. Coração e mente. E cérebro. E você falando isso, eu tô lembrando de algumas pessoas que fazem o tratamento de aurícula, né? Falam, nossa, mas tem um pontinho aqui doendo. Por que dói? Porque tá no fígado. Que raiva que você passou esses dias. Não acredito, aconteceu mesmo uma coisa. Pois é, viu como tá tudo conectado? Tudo tá conectado. Nosso Essa... organismo não funciona isoladamente. Nada funciona isoladamente. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender a quebrar paradigmas. Quando a gente fala sobre o processo da psicoterapia alternativa, tinha-se um mito muito grande. E hoje em dia as pessoas estão começando a quebrar isso, sabe?
porque chegar em um estágio já avançado, você não vai procurar um terapeuta. Você vai procurar um terapeuta para se entender, para se dar uma oportunidade. Mas até que quebre também essa crença de merecimento, de falar, não, eu sou merecedora, de me dispor um minuto para mim. Um minuto não, né? Uma hora dedicada inteiramente para você. Você já imaginou isso? É só você e entender todo o percurso que te fez chegar onde você chegou, que te fez tomar as decisões que você tomou, sentir hoje o que você vem sentindo. Porque às vezes a pessoa chega no estágio da doença também, que fala, poxa vida, e agora? Tem alguns filmes que falam sobre EQM, né, que é o quase morte, que as pessoas falam, poxa, eu passo um filme na minha vida. Cara, não espera não, seja o protagonista. Assuma essa responsabilidade, sabe? Para de sentir essa raiva, porque quem te projetou a raiva tem tanta autoridade assim na sua vida para te deixar com esse tipo de sentimento. Isso é uma coisa muito curiosa, né? A gente tem as emoções, precisa aprender como lidar com elas. E a gente opta por lidar da maneira mais fácil e mais dolorosa. Cultivar aquela raiva, por exemplo, vou manter aquela raiva, eu vou continuar mantendo essa raiva aqui dentro de mim, esperando que o outro morra, que o outro sofra com aquilo. E ele não vai sofrer, a única pessoa que vai sofrer com aquela raiva é você mesmo. Não adianta, porque por mais que você faça, por mais que você, de repente, até brigue, ofenda o outro, por dentro, ela vai comer o fígado de quem está sentindo raiva. Eu acho que as pessoas também, às vezes elas não conseguem nem identificar o que elas estão sentindo na realidade, né? Ela está passando por esse processo, mas ela não consegue assimilar o que está acontecendo, porque a gente vive várias emoções ao mesmo tempo. E aí a pessoa está passando por aquilo ali e ela não está nem conseguindo entender. Eu consigo enxergar, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu não entender o que estava acontecendo naquele momento comigo. Mas aí você está sentindo raiva, você está sentindo tristeza. Nesse momento que a terapia vai fazer diferença na vida da pessoa. A pessoa se conhecer. Exatamente. O autoconhecimento vem com a terapia. Sim, não adianta, eu vou no psiquiatra porque eu estou sentindo alguma coisa. Ok, você precisa de um psiquiatra sim, mas você precisa de um terapeuta também. Porque o seu psiquiatra, ele vai te olhar de forma clínica, biológica, e ele vai ali orientar o que aquela mente está fazendo com aquele corpo e vai receitar um remédio que vai te ajudar, vai te dar forças para ir ao terapeuta. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu repito, o remédio ele só vai te dar força para suportar o processo terapêutico. Mas inicialmente. o autoconhecimento é fundamental. Exatamente. É a cura. E esse autoconhecimento ele só é descoberto na terapia, porque é lá que você vai falar, é lá que você vai se ouvir. Vamos entender um pouquinho aqui, ó. Remédio. Remedeio. Nós falamos em algum dos vídeos atrás sobre o processo da homeopatia, que a homeopatia ela é um pouco mais demorada, mas ela trabalha esse processo de cura. Exato. O remédio ele vai remediar. Eu vou tomar uma decisão rápida e vou tampar aquilo. Nosso corpo, como a Gi... É uma máscara, né? Uma máscara. Uma máscara. Igual a Gi falou, como é que isso manifesta, né? Como é que uma sensação, como é que um pensamento pode trazer tanta somatização para dentro dos nossos Exato. órgãos. Nós somos frequências e vibramos numa sintonia. Como que uma música pode alterar todas as células do seu corpo? Já parou para pensar nisso? Como que sentir uma emoção ao ver um filme pode te deixar com aquele pensamento no dia? Porque se associou. E aí nessa associação faz com que você podia estar bem ali, estava bem, super tranquila, e de repente você teve um pico. Alterou. Se você não tem um processo de autoconhecimento, você vai fazer o quê? Caramba, por que eu estou sentindo isso? Não é meu. Agora, quando eu faço o processo terapêutico e busco esse processo de cura, porque existe sim a cura, e não adianta falar, porque tem muita gente que não gosta de falar essa palavra, porque eles vão associar o curanderismo, mas eu acho que a gente já está com a mente bem aberta, vocês precisam começar a entender o que nós estamos propondo, que o processo de cura é olhar para si, é entender que se existe o caos familiar,
e que você se coloca disponível, o Beth Hellinger traz isso como a ovelha negra, né? Sermos a ovelha negra da família. Alguns memes dizem a ovelha mística. Mas eu gosto muito dessa expressão porque foi a escolha que eu fiz, então eu escolho olhar para de quem eu sou, da onde eu venho e escolho parar esse padrão e quebro o ciclo. Exato. E aí, quebrando o ciclo, eu posso reter as doenças que, além delas serem essas doenças que vêm com as emoções, tem a parte genética. Então, eu tenho que, sim, olhar o meu físico, preocupar com a minha saúde física, fazendo exercício, buscando uma alimentação mais adequada, mas eu preciso olhar para o meu emocional. Eu não posso muito falar dessa parte, porque eu tenho 2 meses que eu parei de ir na academia e estou me cobrando. O exercício físico, ele libera os hormônios do bem-estar, né? Então, eles são fundamentais, indispensáveis para o funcionamento do organismo também. Não é só para a mente que ele faz. Ele não trabalha só nos nossos estados emocionais. Os hormônios do bem-estar, eles ajudam no coração, eles ajudam o timo, eles ajudam o pâncreas na produção de insulina, eles ajudam no intestino, porque inclusive há uma troca, uma sincronia de produção hormonal desse hormônio do bem-estar entre cérebro e intestino, né? Ocitocina, o intestino também produz ocitocina. Inclusive é o segundo cérebro, né? Tem muita gente que não tem esse entendimento. A adrenalina, que é produzida pelas suprarrenais. Nós não podemos ficar sem adrenalina. E o que é que traz a adrenalina? Os hormônios do bem-estar também atuam nas suprarrenais. Que inclusive é onde a gente tem a energia do medo, que fica localizada nos rins. Por que é que a adrenalina, o que é que faz com a gente? A adrenalina nos mantém vivos, né? Alertas, né? Lúcidos. Ela é importante. Você vê que todas as vezes que um coração para, né? Alguém tem uma parada cardíaca, eles injetam a noradrenalina. Para poder fazer aquele coração bombear e deixar aquela pessoa, mantê-la viva. A suprarrenal, produzindo esse hormônio, ela nos dá a sensação, estamos seguros, precisamos ficar em alerta, estamos em perigo. É o hormônio da luta e fuga? Exatamente, é esse mesmo. Aquele frio na barriga quando a gente leva um susto, é uma descarga de adrenalina que o nosso organismo... Um cachorro e você quer sair correndo? Exatamente. Aquilo é uma descarga de adrenalina que o nosso rim soltou, fala, opa, você está em perigo? Corre. Você está em perigo, defenda-se. Entende? Então, a energia do medo mora ali, no rim. Você pode ver que geralmente pessoas, quando a gente fala assim, não fiquei com tanto medo que fiz xixi na calça. Verdade. Exatamente por isso. É a eliminação daquele... Eu preciso mandar o que está retido aqui no rim para que isso não entre. Primeiro que segurar xixi não é uma coisa saudável. Eu preciso eliminar, deixar ele aqui limpinho, porque eu vou precisar dar uma descarga de adrenalina para esse cara reagir. Então, antes do rim soltar aquele excretar a urina, a adrenalina até é solta, mas a ação não vem. Então, as doenças que estão relacionadas aos rins são normalmente geradas... ligadas ao medo. Ao medo. Eu conheço um rapaz que perdeu o pai, criança, teve um problema renal muito sério e tinha medo de morrer igual o pai, porque pra ele ia morrer. Ele viu que ficou na cama, ficou de cama, como o pai ficou, e o pai faleceu. Eu falei, e agora? Eu vou morrer também? E isso agravou o problema dele. Ele precisou de um transplante renal, de um transplante de rins. Ficou na criança, né? Ficou na fila durante muito tempo para receber um doador. E aí, finalmente, ele recebeu um doador. E para onde que ele foi levado? Para a terapia. A mãe dele foi muito sábia
E levou, acreditando que ele ia trabalhar somente a perda do pai, o luto não, perdeu, ele trabalhou o luto e trabalhou o medo. A gente precisa ter muita atenção, porque é aquilo, né? O remédio vai remediar situações, vão trazer uma coisa rápida, né? Então, como é que eu posso colocar essa palavra? Alívio. Um alívio rápido. Mas à medida que a gente dá esses alívios rápidos ali, vai causando, deteriorando outros órgãos, né? O fígado, por exemplo. O fígado, o rim, que é indispensável para a nossa vida, como eu falei. A bexiga. A bexiga também é muito afetada pelo medo. O pulmão, porque são órgãos vitais, sabe? A gente não vive sem. E o coração? O coração também é outro. Qual o sentimento que normalmente as pessoas que têm problemas cardíacos, elas trazem? É o medo também? Eu costumo dizer que o coração é um acúmulo, porque o timo, a glândula timo, que é a glândula da alegria e que envolve o coração, é uma glândula que quase não se falava dela, né, antigamente. E é uma glândula que, assim como a pineal, ela também começa a adormecer no nosso período da adolescência. Então ela é muito ativa nos nossos primeiros anos de vida. E depois ela passa por uma diminuição de frequência de trabalho. Então ela vai diminuindo ela até... localizada entre os mamilos, né? Exatamente. Essa glândula, ela precisa de estímulo externo para que ela continue a produzir o hormônio que ela produz, que seria o hormônio da felicidade, a sensação de bem-estar também. Então, a gente precisa de estimular. É um lugar onde a angústia vem parar. Eu tô com uma angústia. Geralmente as pessoas que sofrem de muitas angústias, que vivem angustiadas, têm algo chamado angina, já ouviu falar nisso? Já. Angina, causada por muitas angústias, coleções de angústias no coração. O estresse também ajuda, né? O estresse ajuda muito. E aí tem a pressão do coração. Que desencadeia a pressão. Então a pessoa está sofrendo pressão, ou que seja baixa, ou que seja alta, aí cai dentro disso. Exatamente. A pessoa, quando tem a pressão alta, o que está acontecendo com o coração dela? O coração dela tá a 1000, precisando bombear o sangue de uma maneira frenética lá dentro, né? E aquele sangue ele não tem tempo de ser filtrado devidamente, então ele tá cheio de toxina pelo organismo, e aquilo passa pelo coração e volta pro rim, vai lá pro rim de novo. Então vai aquele ritmo da pressão alta vai se acelerando até que o coração parece que vai explodir. Aí a gente volta lá no início, que a gente fala da pressa que a gente trouxe o processo do trabalho. Exatamente. Vamos. Gente, eu tive um sonho essa noite. Que... Não fala a instituição. Não vou falar, por favor, não vou falar. Mas eu sonhei que eu tava trabalhando em um lugar que eu já trabalhei. E sabe quando dá aquela angústia? Eu acordei desesperada. Meu Deus, eu não posso acontecer isso de novo comigo. Acordei e falei, nossa, eu trabalho pra mim mesma. Graças a Deus. Por falar nisso, esse mês de novembro foi o nosso mês. Nós somos empreendedoras. Nós somos empreendedoras. Dia 19 de novembro foi o dia das empreendedoras. Parabéns pra nós e todo mundo que tá assistindo a gente também é empreendedor. Empreendedora. Empreendedora. Nós somos ali, não gosto do título de guerreira, porque a gente vai chegar na parte dos arquétipos, mas nós somos sim aquelas pessoas que têm esse discernimento e uma capacidade enorme que hoje a gente está conseguindo explorar. E trazer essa liberdade faz com que hoje nós aprendemos também a nos posicionar, né? Transmutando todas essas ligações que a gente trouxe do passado. Na constelação a gente vê muito disso, né? Que é, poxa, minha avó, meu avô, o pai dela era dono de fazenda, mas ela não pôde administrar, teve que casar com uma pessoa para a pessoa seguir administrando. Ela via que estava errado, mas ela não podia fazer esse movimento, e aí trava a vida de todas as mulheres da família. Então, assim, esse mundo das terapias,
Eu sou É suspeita. maravilhoso, eu sou apaixonada. É mesmo. Eu Porque amo. É um campo que tem muito para ser explorado. Tem demais. muito para ser experimentado, sabe? A gente é uma caixinha de segredos. É uma caixinha de segredos. A minha mãe, por exemplo. Minha mãe era uma mulher admirável, né? Era uma mulher incrível. Todo mundo, quando vem o nome da minha mãe, nossa, a Marilena era uma pessoa realmente excepcional e não sei o que lá, e todos esses elogios e tudo. Ela tinha mágoas profundas, raivas profundas, que ela simplesmente enterrou no próprio fígado. E ali elas ficaram, e ela não externou em nenhum momento. O olhar dela muitas vezes, porque eu sempre fui muito observadora, eu sempre gostei muito de observar. Então eu percebia, olha, minha mãe mudou o olhar. Eu sabia quando a minha mãe tinha mudado o olhar. Então eu percebia que ela estava fuzilando alguém com o olhar por conta de alguma raiva. Mas ela não, no tom de voz, na postura, ela não se abalava. E não me surpreende nada. Adivinha de que ela morreu? Câncer no fígado. Epa. Ela tinha metástase, né? Começou no seio, que era uma parte do corpo que ela rejeitava gigantemente, porque ele era muito grande. Então ela rejeitava muito o seio dela, tinha vergonha, complexo mesmo. O câncer começou no seio e ela teve que fazer a mastectomia, tirou o seio, continuou tratando, mas de repente apareceu a metástase no fígado. Posso aproveitar para fazer um merchan? Não, mas um merchan do bem? Claro. Gente, eu tenho um projeto, tá? Que faz restauração de auréolas, auréolas dos seios e sobrancelhas também, para quem sofre de câncer de mama ou outros tipos. Então, se vocês quiserem compartilhar, né, para entrar em contato comigo, que eu faço esse serviço social e não é cobrado nada. Maravilha. Maravilha. É algo que nós vamos colocar, sim, porque isso é muito importante. Bem, mas esse assunto é um assunto que rende muitas coisas, muitos tópicos, então a gente vai continuar preparando e trazendo para vocês essa discussão sobre as emoções, sobre essas doenças consideradas graves, como câncer, como diabetes, como as cardiopatias. A gente traz num próximo episódio, não é isso, meninas? Isso, gente. Muito obrigada pela presença de todas e todos, mais uma vez. E a gente continua no próximo episódio. Se chegou nesse vídeo agora, alguém te compartilhou porque o assunto foi interessante, vou pedir para que você se inscreva em nosso canal. Vou deixar os arrobas aqui, nós 3 temos Instagrams individuais, igual esse projeto lindo da Gi, para se você quiser saber mais, pode chamar ela lá no Instagram, que ela está disponível. Se tiver alguém para indicar, encaminhe esse vídeo, mas não esquece, se inscreve, curte, compartilha, porque nós vamos todos ressignificar. Um beijo. Tchau, tchau. beijo.